dia! Turma, nós aqui outra vez. Continuar de onde a gente parou. Esperar um pouquinho a galerinha chegar. Aula anterior a gente estava estudando as características de um prisma, comentando quais eram as características que a figura tem. E agora a gente falou uma das ideias que são abordadas, que o Enem gosta, que é o conceito, né, a ideia de planificação. E agora a gente vai para uma ideia mais prática, que o Enem também gosta, não só o Enem, mas os vestibulares, em geral, gostam muito de calcular área e volume. Professor, então, vamos lá, bora trabalhar cálculo de área e volume. Então, deixa eu compartilhar com vocês novamente de onde a gente parou, exatamente aqui. Vamos ver se vai. Isto. A gente estava falando de planificação e eu até mostrei o softwarezinho lá, as planificações. O que é planificar? Que é abrir a figura, tornar ela plana e as características que eu tenho que observar nessa planificação. Agora, nós vamos trabalhar para efeito de cálculo com 3 prismas em especial. Então, presta bem atenção. O universo dos prismas todinho abrange os prismas oblíquos e os retos. Nós não vamos mexer com os oblíquos. Vamos trabalhar só com os retos. Beleza, professor? Dos prismas retos, o certinho, bonitinho, a gente ainda vai ter 2 grupos. Os prismas retos regulares e os prismas retos não regulares. Esquece os não regulares. Professor, vamos trabalhar só com os prismas retos regulares. Quem são esses malvadinhos? Aqueles que são formados por polígonos regulares. Professor, a gente estudou polígonos regulares esses dias, né? Falamos de polígonos no geral. Vem pra cá, rapaz, Eita, olha o áudio ligado aí. Desliga o áudio. Nós falamos dos polígonos regulares, que são aqueles que têm, né, diagonal, tem a forma da diagonal, tem soma dos ângulos internos, mas eles têm uma característica extra. Eles têm lados iguais e ângulos congruentes. Então, quando eu falo assim, ó, dado um prisma triangular, se eu paro aí, pode ser qualquer triângulo. Professor, isso dificulta? Horrores. Quando eu falo prisma triangular regular, aí só pode ser um triângulo, o equilátero. Isso facilita a nossa vida. Porque a gente viu na aula de áreas que tem uma área específica para o triângulo equilátero, que ele pode ser inscrito numa circunferência, eu posso ter ali uma relação de lado, raio e apótema. Então, turma, nós estudamos tudo isso na geometria plana para chegar aqui com a base sólida para trabalhar os cálculos de maneira tranquila e de maneira bem sossegada aqui. Prisma quadrangular. A base pode ser um quadrilátero qualquer. Mas quando ele fala prisma quadrangular regular, só pode ser o quadrado. Prisma hexagonal. Pode ser um hexágono qualquer. Mas se ele falar que é um prisma hexagonal regular, só vale o hexágono regular. Então, esses 3, nós vamos trabalhar com eles. Quem são eles? Prisma triangular regular, quadrangular regular e hexagonal regular. Professor, tá aí as figurinhas deles. Prisma triangular regular. A base é um triângulo equilátero. Prisma quadrangular regular. A base é um quadrado. Prisma hexagonal regular. A base é um hexágono regular. Ok? O que a gente vai calcular nesses prismas? Primeira coisa, área da base. Note que é a área da
base no singular. Não é a área das bases, no plural. Então, eu só vou calcular a área de uma das figuras que forma a base. Ou topo ou fundo, uma das duas. Como que eu faço isso? Se o prisma for o triangular regular, eu uso como área da base a fórmula da área do triângulo equilátero. Se o prisma for o quadrangular regular, eu uso para calcular a área a fórmula da área do quadrado. Se o prisma for o hexagonal regular, eu uso para calcular a área a fórmula que nós usamos para a área do hexágono. 6 triângulos equiláteros. Turma, nada de novidade até aqui. Nós já sabíamos isso da aula de áreas. Ok, então quer dizer que a base depende do prisma. Isso. Por isso que é essencial no exercício ele me dar a figura ou ele virar e falar que prisma que é. O exercício vai te dar a figura, observe a figura abaixo. E aí você tem que identificar que prisma que é. Ou ele vai te dar o texto, dado um prisma quadrangular regular de... E aí vem as informações. Tá bom? Edivan, mas eu vou calcular só a área da base? Claro que não. Tem mais. Eu posso trabalhar também com a área lateral. Porque um prisma é formado por uma tampa e um fundo e uma parte que reveste lateralmente a figura. Beleza, professor. Como que eu vou fazer isso? Presta atenção. As laterais não são retângulos. Como que eu calculo a área de um retângulo, turma? Não é base vezes altura? Agora, o prisma, ele pode ter 3 laterais, ele pode ter 4 laterais, ou ele pode ter 6, ou ele pode ter tantas quantas a base estiver mandando. Então, para calcular a área lateral, eu vou calcular a área de uma face e vou multiplicar por quantas faces o prisma tiver. Então, olha a fórmula, olha a fórmula, olha a fórmula. NLH. Professor, por que NLH? L vezes H é a base vezes a altura. A área de uma face. Professor, e de onde que você tirou, de onde que você pariu esse N? Cadê meu mouse? Aí. O N é o número de faces. Professor, se o prisma for triangular, vai ser 3. Se ele for quadrangular, é 4. Se ele for hexagonal, são 6 faces laterais. Então, L vezes H é a área de uma face. E o N, o número de faces laterais. NLH. Eu calculo a área lateral de qualquer prisma reto, regular. Beleza? Se o prisma não for regular, olha a dificuldade que vira. Presta atenção. Se o prisma não é regular, eu não tenho garantia de que essas faces laterais sejam iguais. Então, eu preciso calcular uma por uma separadamente e depois somar todas elas. Se o prisma é regular, então eu tenho a garantia de que elas são todas iguais. Então, eu calculo a área de uma e multiplico pela quantidade. Olha o tanto que o fato do prisma ser regular facilita a minha vida. Quando ele não é, só preparar que você vai ter serviço, meu amigo. Professor, mas eu vou ficar preso só na área da base e na área lateral? Não.
A área total também é muito solicitada nos exercícios. Professor, eu tenho fórmula fixa para a área total? Não tem. Por que que não? Porque você percebeu que a base muda de um prisma para o outro? A área total eu uso um raciocínio. Que raciocínio? Esse daqui, ó. A área total de um prisma é a sua lateral mais duas bases. Professor, por que duas bases? Porque eu tenho a tampa e o fundo. Como agora eu quero a área total, eu preciso entender que tem uma tampa, um fundo e a parte que reveste a lateral do meu prisma. Então, toda vez que eu quiser calcular a área total, eu tenho que fazer a área lateral, duas bases e somar para dar o total da área da minha figura. Professor, área da base, área lateral, área total, acabou? Não. Eu ainda tenho muito interesse no volume. E turma, hashtag, presta atenção dobrado agora. O Enem, ele tem uma paixão avassaladora pelo cálculo de volumes. Se você pega os exercícios que envolvem a parte de geometria espacial do Enem, você vai perceber que 60% deles estava envolvido com volume, 30% com área e com a parte de planificação, e 10% com a parte de área. Turma, o Enem adora, ele ama trabalhar com o volume das figuras espaciais. Então, o mínimo, o suprassumo do resumo que o aluno precisa para poder ir para o Enem, no mínimo, pelo amor de Deus, decora a fórmula do volume. O que é o volume? Ele é o produto da área da base pela altura. Professor, mas a área da base vai depender de quem é a base. Então, você tem que saber as fórmulas para calcular a área da base. Volume, área da base, vezes altura. Tá ok? Então, turma, para todos os prismas, eu faço a área da base vezes a altura? Sim. Todos. Só que a base muda. Professor, eu estou lá num prisma octogonal regular. A base é um octógono. Eu vou ter que calcular a área do octógono e multiplicar pela altura. Agora, pensa a dor de cabeça que não dá. E se o prisma for um prisma de base decagonal, tem 10 lados, calcula a área disso. Então, turma, dá um trabalho horrendo. Há uns anos atrás, não, isso já tem muito tempo, acho que foi em 2004, eu vi alguns anos atrás, acho que foi em 2004, cara, caiu no ITA uma questão sobre pirâmide, envolvendo prisma, e o polígono da base era um dodecágono. Turma, vocês não têm noção da dor de cabeça que deu para fazer a questão. Ou é sinistro. Então, esses três, ele é a nossa base. Eu tenho que saber trabalhar com pelo menos esses três. Existe um universo de prismas, mas esses três, ele é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente está exigindo. Tá bom? E o nosso foco vai ser inteiramente em cima deles. Agora, professor, eu só tenho esses prismas? Não. Existem dois que são especiais, que a gente tem que saber trabalhar com eles. O Duarte, professor, mas o volume da pirâmide e um prisma não é... Ah, não, o volume da pirâmide é esse daí. O da pirâmide é 1/3 do volume do prisma de mesma base. Tá? O volume da pirâmide
1/3 do volume do prisma que tem a mesma base. Cuidado. Volume do prisma é só a área da base vezes a altura. Tá ok? Então, amores, 2 prismas, além desses 3, se destacam muito. Quem são eles? Primeiro, é o nosso querido paralelepípedo. Professor, o que é o paralelepípedo? Ele é um prisma cuja base é um retângulo. Só isso. Edivan, mas posso tratar ele com as fórmulas do prisma? Pode perfeitamente, sem problema nenhum. Mas a gente tem o costume de criar e de expor as fórmulas específicas do paralelepípedo. Professor, é só mais fórmula para decorar. Concordo plenamente com vocês. Edivan, deixa eu trabalhar as fórmulas do paralelepípedo com a mesma do prisma. Perfeito. Vai dar certo do mesmo jeito. Tá? Professor, o que a gente tem que observar? Turma, o Zoom... Não, mas não vai dar o tempo da aula, não. O Zoom me deu mais 10 minutos aqui, mas a hora que cair, volta, porque a gente tem mais um tempinho ainda. Tá? O que o paralelepípedo tem de característica? Largura, comprimento e altura são diferentes. Por quê? Porque ele é um prisma de base retangular. As faces laterais já são retângulos. O problema do paralelepípedo é que a base também é um retângulo. Então, você vai ter 3 dimensões distintas, diferentes. Tá? A parte é de que, Alana? A parte da área lateral dos prismas ou do paralelepípedo? Para mim repetir. Para eu repetir. Mim, índio. Que parte que você não entendeu, Alana? A da área lateral dos prismas em geral ou da que eu comecei a mencionar aqui agora? Deixa ela me responder. Ah, tá. Do prisma em geral. Vou voltar lá. Turma, do paralelepípedo e dos prismas, no geral, lembrando que o paralelepípedo é um prisma, as laterais, as laterais, olha aqui, ó, a parte que envolve a lateral do prisma, eu já sei que são retângulos. Todas elas. Tá? Nos prismas que eu mencionei anteriormente, o triangular, o quadrangular e o hexagonal regular, eu sei que são retângulos iguais. Mas olha aqui nessa figura. Esse retângulo é diferente desse daqui, ó. Então, esse é um caso que, se eu tiver que calcular uma área lateral, eu tenho que calcular parte por parte. Eu tenho que calcular essa face lateral, a de lá do fundo, que é igual, essa da direita e essa da esquerda. E depois somar. Nos prismas regulares, eu não tenho esse problema. Porque eu tenho todas as faces laterais iguais. Então, eu calculo a área de uma, que é o L vezes o H. A aresta da base vezes a altura. E aí eu multiplico pela quantidade, porque eu sei que todas são iguais. No paralelepípedo, eu não tenho esse privilégio. No paralelepípedo, todas as faces são retangulares. Elas são iguais aos pares. Essa da frente é igual à do fundo. A da direita é igual à da esquerda. A de cima, que é a base, que é a tampa, é igual ao fundo, que é a de baixo. Então, nós costumamos dizer que o paralelepípedo ele possui 3 dimensões: comprimento, largura e profundidade ou altura. Então, é comum para a área total e para o volume nós termos
as seguintes fórmulas. Para a área total, eu vou pegar a face da frente, ó, que é um retângulo, lado vezes lado, A vezes B, e juntar com a do fundo, porque elas são iguais. 2AB. A da direita, ó, C vezes B. E multiplicar por 2, porque a da direita e a da esquerda são iguais. A vezes C, ó, é o retângulo da base. Largura, comprimento. Por 2, multiplica por 2, por quê? Porque a de cima e a de baixo são iguais. Tem livro que ainda pega e coloca o 2 em evidência, porque ele se repete em todas as parcelas. Colocou em evidência, sobra AB mais AC mais BC. Professor, é uma fórmula diferente. É. Professor, ela serve para a área total. Sim. Professor, e a área lateral? Se fosse só lateral, você ficaria com o 2AB e o 2BC. Você tiraria a tampa e o fundo. Então, a área total, ela já ajeita, para mim, a lateral e a base ao mesmo tempo. Volume. Eu vou pegar a fórmula do prisma, porque o paralelepípedo é um prisma, e a base é esse retângulo de lados A e C. Então, a fórmula que me dá o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. O produto das 3 dimensões, porque a altura é essa que está sendo chamada de B aqui, ó, de rosa. Então, tem aluno que prefere continuar fazendo a área da base vezes a altura. Lindo, vai dar certo, vai ser show. Tem aluno que prefere fazer o produto das 3 dimensões, A, B e C. Vai dar certo do mesmo jeito. Beleza? Então, perguntinha, professor, eu não entendi por que o segmento B e C não podem ser iguais. O B e o C, aqui do paralelepípedo, Sândila, o B e o C aqui não podem ser iguais porque é um retângulo. Lembra que no retângulo, largura e comprimento são diferentes? Se o B e o C forem iguais, então isso daqui não é um paralelepípedo, é um prisma quadrangular regular. Que é a mesma coisa. Entendeu? O que eu estou te trazendo a ideia é que o que os exercícios chamam de paralelepípedo é um prisma, só que a base é um retângulo. Só isso. Então, os livros gostam de trabalhar as fórmulas específicas para o paralelepípedo. Eu estou te mostrando que é opcional. Você pode continuar pensando o paralelepípedo como um prisma e usar as fórmulas do prisma. Para volume, mas para as áreas já dá problema. Por quê? Porque aqui eu te mostrei, ó, que as áreas elas não são todas iguais na lateral. Então, a área lateral e a área total, você teria problema. Percebeu a ideia? Agora, nos paralelepípedos, tem uma ideia extra que nos prismas em geral não aparece. Que é o quê? O cálculo da diagonal de um prisma, de um paralelepípedo. Professor, quem que é a diagonal do paralelepípedo? Esse segmento de verde aqui, ó, que eu estou chamando de Dzão, que passa dentro da figura. Professor, para chegar nele, nós vamos usar o quê? Teorema de Pitágoras. Olha aqui. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo vermelho, já que o paralelepípedo
ele é todo formado por retângulos, eu tenho certeza que esse ângulo é um ângulo de 90. Então, se eu aplico Pitágoras no triângulo de vermelho, eu vou achar esse segmento aqui, que eu chamei de Dzinho. Tá? E ele vai ser hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos A e B. Professor, você vai passar esse quadrado em forma de raiz? Não. Guarda esse resultado. Por quê? Porque agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo verde. No triângulo verde, a hipotenusa é o Dzão e os catetos são o C e o D aqui embaixo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu teria que Dzão, que é a diagonal verde, ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos Dzinho e C. Mas eu já sei que o Dzinho